Bom, pessoal, vou ser breve aqui para não tomar muito tempo de vocês. Estamos indo aí para a terceira aula. Provavelmente na quinta aula já teremos teoria suficiente para fazer alguma atividade prática. Porém, para que essa prática seja executada, infelizmente vocês vão necessitar ter alguns equipamentos, alguns componentes para que você possa desenvolver essa parte prática. Muitos aí talvez já até tenham esses equipamentos, mas são equipamentos bem simples. Então eu vou passar para vocês uma lista de alguns equipamentos, alguns componentes, já pensando nessas atividades práticas, ok? E vou fazer também uns vídeos curtos, tá aí no canal, procurem aí na playlist aí, instrumentos de medição, e ali eu vou mostrar 3 modelos de instrumentos, né? Um básico, um mediano e um mais avançado, para que vocês possam tá escolhendo também. E vou deixar também uns links, né? Já desse material no Mercado Livre aí, quem quiser pode acionar o link aí e fazer as compras, ok? Bom, pessoal, vamos lá para a nossa terceira aula do curso de Eletroeletrônica, do básico ao avançado. Essa terceira aula vai ser meio que uma revisão das 2 primeiras, tá? Para a gente deixar bem claro alguns pontos aí, tá? Na primeira aula vimos lá sobre diversos tipos de energia, né? Energia mecânica, elétrica, energia hidráulica, eólica, química, né? Deu até o exemplo lá da energia química com relação a uma pilha, né? Como fazer uma pilha através de alguns materiais ali, uma batata, né? Energia solar, né? Vimos lá a questão da matéria, né? Tudo é matéria. E aí, se você vai dividindo, você chega a nível de molécula, continua dividindo, você chega no nível do átomo, né? Aí vimos lá o modelo de Bohr, onde o átomo ele possui um núcleo, nesse núcleo ele possui os prótons e os nêutrons, e em volta, na eletrosfera, é onde se localizam ali os elétrons, ok? Depois, já na segunda aula, a gente viu ali as primeiras experiências, né, com eletricidade estática, a fricção lá do bastão de âmbar em pelos de animais, conseguia atrair penas, pedacinhos de papel ali, outros materiais, né, e ali seria o princípio da eletricidade estática, né? Ou seja, a partir do momento que você faz a fricção de um material, de um certo material, os átomos daquele material ele adquire ou perde elétrons. E é esse é o ponto que eu gostaria de enfatizar aí com vocês. Imagine que eu tenho um recipiente, né? Nesse recipiente eu coloco 2 eletrodos, né? Coloquei 2 eletrodos de materiais diferentes, ou seja, tem átomos de materiais diferentes ali. Desse lado aqui eu coloquei o eletrodo com cobre, tá? É um eletrodo de cobre, esse aqui. E do outro lado eu coloquei o eletrodo de zinco, ok? E aí dentro desse recipiente eu venho e adiciono uma solução ácida, tá? Bom, então o cobre, né, como nós vimos também nas outras aulas, ele possui 29 prótons, 29 nêutrons, 29 elétrons, quando ele está em estado balanceado, né? Está neutro. E o zinco, ele possui 30 prótons, 30 nêutrons, 30 elétrons, também quando ele está no estado balanceado. Quando você coloca esses 2 eletrodos dentro de uma solução ácida, por exemplo, quimicamente ocorre o que? O cobre ele acaba perdendo elétrons. Então, ele vira um cátion, lembra? Por isso que se dá o nome aqui desse eletrodo de cátodo, né? Porque ele se torna um cátion.
então ele fica positivo. E o zinco, tá? Ele recebe elétrons, então ele se torna um ânion, recebe sinal negativo. Quando eu tenho essa diferença entre o cátodo e o anodo aqui, ó, né? O cátodo e o ânodo, que é o nome científico que dá ali para os polos, né? Dessa pilha, por exemplo, dessa bateria. Quando eu tenho essa diferença, o que é a diferença? Esse lado ele ficou positivo, esse lado ele ficou negativo. Isso é chamado de diferença de potencial, tá? A tal da DDP. Então eu tenho uma diferença de potencial entre esse e esse polo aqui. A DDP, a diferença de potencial, ela é dada em volts, tá? E é a nossa tensão elétrica. Tá? Então essa é a nossa tensão. Então o que é a tensão? A tensão ela é a diferença de potencial entre um polo e outro, tá? No caso aí, na sua casa, você tem uma tomada, né? E você tem dois polos lá. Claro, no sistema brasileiro hoje você tem três, mas um deles é o terra, né? Um deles é a proteção. Nós vamos entender isso também mais lá para frente. Mas os outros dois polos, ele é, no caso, na maioria dos sistemas regionais, ele pode ser conhecido como fase e neutro, tá? E aí você ouve falar, 127 volts, 220 volts, 380 volts, tá? 110 volts. O que é isso aqui? Essa é a diferença de potencial entre o polo fase e o neutro, tá? Então, entre fase e neutro, tem uma diferença de potencial de 110 volts. Entre a fase e o neutro, de 127 volts, tá? Num sistema trifásico 220 ali, entre duas fases, 220 volts, tá? 380 volts. Então, isso é a diferença de potencial. Aí, para pilhas e baterias, ou seja, fontes de corrente contínua, também nós vamos entender o que é isso um pouquinho mais ali na frente, a gente chama de diferença de potencial, DDP, que é dada em volts, é a nossa tensão. Quando se trata de um gerador, ou seja, de uma máquina eletromotriz, ou uma máquina que está gerando essa tensão através de uma energia mecânica movimentando lá as pás da turbina, a gente chama de FEM, tá? Que é força eletromotriz, tá? Que também é dada em volts, tá? E também é a nossa tensão, ok? Então a nossa tensão elétrica é a diferença entre potencial, tá? E quanto maior a diferença de potencial, quanto maior essa diferença entre o potencial positivo e o negativo, tá? É mais fácil eu fazer circular corrente por um circuito. Tá? Então, quanto maior a tensão elétrica, é muito mais fácil eu fazer circular corrente elétrica por um circuito. Então, tentem fixar isso aí. Tá? No caso, vocês podem ver na literatura DDP ou vocês podem ver FEM, né? Força eletromotriz. As duas coisas são dadas em volts, né? Então você vai ver a letra V no final aqui, tá? É só para diferenciar meio que a fonte de geração dessa energia aqui, ok? Mas basicamente é isso aí. Então nós entendemos que a tensão elétrica é essa diferença de potencial, ou seja, aquele desbalanceamento, né, nos átomos dos materiais que constituem essa fonte de energia aqui. No caso aqui,
no exemplo, essa bateria aqui, ok? Então, é a diferença de potencial aqui, tá? Tendo tensão elétrica, eu tenho corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Recapitulando lá, a gente já falou um pouco sobre isso. A corrente elétrica, ela é designada como o movimento ordenado dos elétrons. Ou seja, eu tenho aqui uma diferença de potencial, tá? Esse potencial está maior que esse. Tem um aparelho que eu meço essa diferença de potencial, né? Eu consigo medir essa diferença de potencial, e aí o aparelho vai me dar o resultado lá, por exemplo, se é uma bateria aqui de carro, por exemplo, ele vai marcar lá 12 volts, 14,5 volts, quando ela está completamente carregada, por exemplo, bateria de carro. Então eu tenho um equipamento, eu tenho um aparelho, que ele mede essa diferença de potencial, tá? E aí eu tenho esse nível, qual que é o nível da diferença de potencial, ok? Então, eu tenho a diferença de potencial, eu não necessariamente tenho corrente, tá? A diferença de potencial, ela está ali presente, é o caso da tomada da sua casa, tá? Enquanto você não conecta nenhum equipamento na tomada, você não está fazendo com que a corrente circule, então você ainda não tem corrente elétrica. Você tem tensão, mas não tem corrente elétrica. Então é possível que você tenha tensão, mas que você não tenha corrente elétrica. Tá? Esse é um exemplo clássico. E o que é a corrente elétrica em si? Ah, é o movimento ordenado dos elétrons. Tá? Mas entendam que quando eu coloquei o ácido aqui, naquele material, cobre e o zinco, por exemplo, eu tirei os elétrons desse material e eu adicionei elétrons nesse material. Então eu causei um desequilíbrio. Os átomos eles estavam equilibrados, esse aqui tinha 29, esse aqui tinha 30, tudo equilibradinho, então estava em estado neutro. Quando eu fiz quimicamente essa reação e desequilibrei os átomos desses materiais, ou seja, eu fui lá e mexi na natureza, estava naturalmente neutro. Eu fui lá através de uma solução química e mexi nessa natureza, eu causei uma diferença de potencial. O que a natureza tende a fazer? Reequilibrar esses átomos. Então, quando você, de alguma forma, através de um circuito externo, tá? Através de um circuito externo aqui, ó. Esse é um símbolo de um interruptor, tá? Eu utilizei aqui como se fosse fios de cobre, então eu estou fechando o circuito, tá? Do polo positivo para o negativo. Eu coloquei uma lâmpada aqui, então vamos dizer que essa bateria minha aqui, ela é uma bateria de 12 volts, ok? A bateria de 12 volts. Então eu tenho que colocar uma lâmpada que suporte uma tensão de 12 volts. Essa tensão não é a tensão que a lâmpada fornece, é a tensão que ela suporta, ok? E aí entra mais uma coisinha, o quanto eu quero que essa lâmpada ela ilumine. Então entra mais uma coisinha que seria quantos watts, qual é a potência dessa lâmpada aqui. Então é a potência luminosa, o quanto eu quero que ela ilumina. Então se eu tenho uma lâmpada de 12 volts, por quê? Porque minha bateria é 12. Se eu colocar uma lâmpada aqui que suporta 24 volts, por exemplo, ela vai funcionar? Talvez sim, talvez não. Ou seja, a lâmpada ela suporta 24 volts, mas eu estou aplicando 12. O que vai acontecer? Ela não vai entregar a potência máxima, tá? Ela vai diminuir a potência. Então pode ser que ela funcione bem fraquinha, como pode ser que ela nem funcione. Ah, e se eu colocar uma lâmpada aqui que suporta, por exemplo, 5 volts, ela vai funcionar? Pode ser que sim, mas com certeza o tempo de vida útil dessa lâmpada
ele vai ser reduzido, porque ela suporta 5. Eu vou aplicar 12, essa potência ela vai ser muito maior. Quando a potência é muito maior, provavelmente esse equipamento ele não vai suportar e ele pode vir a queimar. Okay? Você vai entregar mais potência do que ele foi dimensionado. Tá? Só entrei nesse assunto para ficar um pouquinho claro esse conceito. Então, por isso que eu tenho que ter uma lâmpada de 12 para uma fonte de 12, para que ela entregue a potência que ela foi dimensionada. Tá? Quando eu fechar esse circuito aqui, o que vai acontecer? Os elétrons que estão em excesso aqui no zinco, eles vão começar a fazer o movimento ordenado. Né? Eles vão vir por esse condutor e tentar equilibrar os que estão faltando no cobre. Ou seja, o que está em excesso vai tentar equilibrar o que está faltando no cobre. Esse movimento ordenado de elétrons é a corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica I, e ela é dada em ampere. Coloca ali um Azinho no final. Tá? Qual que é a corrente elétrica que vai estar passando por esse circuito? Provavelmente na quinta, sexta aula, nós já vamos ver alguns cálculos em circuitos de corrente contínua, por exemplo. Tá? Então, vocês vão aprender a calcular essa corrente, o quanto está passando de corrente elétrica aqui. Isso tudo é fácil de calcular. Mas quando eu fechei o circuito, aí sim eu tenho a tendência de equilíbrio, né? A natureza vai tentar equilibrar, ou seja, os elétrons vão sair e vão tentar vir para os átomos de cobre. Tá? Desde o momento que eu tenho esse movimento de elétrons, a lâmpada ela vai estar acesa. Tá? Em algum momento, todos os elétrons que estão excedendo, estão sobrando aqui, eles vão passar para cá. Quando isso acontecer, o zinco ele volta a ter 30 elétrons, 30 prótons e 30 nêutrons, e o cobre volta a ter 29 prótons, 29 nêutrons, 29 elétrons, voltaram a estar em equilíbrio. Tá? Nesse momento, eu não tenho mais diferença de potencial, ou seja, a tensão ela não existe mais, ela acabou, porque voltou a ter um equilíbrio. Se eu não tenho tensão, eu também não tenho mais corrente elétrica. Tá? Então, isso é importante. Nós dizemos agora que eu posso ter tensão elétrica sem ter corrente elétrica. Tá? Eu tenho uma pilha, por exemplo, e ela está carregada, eu tenho tensão, eu tenho diferença de potencial entre o polo positivo e negativo, entre o anodo e o catodo. Tá? Mas eu não tenho corrente elétrica. Por que eu não tenho corrente elétrica? Porque eu não tenho um circuito fazendo com que os elétrons saiam do negativo e venham para o positivo, para atender o equilíbrio. Desde o momento que eu coloquei um circuito elétrico, né, aí os elétrons eles acharam um caminho, eles tendem a ir do negativo para o positivo e equilibrar o sistema. Esse equilíbrio seria o descarregamento total ali da minha bateria, ok? Então eu, numa fonte de tensão ali numa bateria, eu tenho tensão e não tenho corrente, mas eu não consigo ter corrente se eu não tiver tensão, porque a tensão é a força que empurra esses elétrons. Essa diferença de potencial, por isso que chama potencial. Eu tenho o potencial de fazer circular uma corrente. Então, quanto maior a diferença de potencial, muito mais fácil eu fazer circular os elétrons por aqui. Tá? Essa é a ideia. Espero que tenha ficado bem claro essa parte aqui. Tá? Porque a ideia de toda aquela teoria do átomo, eletrosfera, movimento de elétrons e tudo mais, é para entender isso aqui. Porque entendendo isso,
nós já sabemos o que é a tensão, ou seja, o que são os volts, né? A diferença de potencial, que ela pode ser, num caso, DDP, ou ela pode ser FEM, e o que é a corrente elétrica, é o movimento dos elétrons ali. Tá? Então, esse é o conceito básico ali da parte de eletricidade. É por isso que nós vimos toda aquela parte ali dos átomos. Ok? Aí entramos na parte também onde foi dito que alguns materiais eles são bons condutores de eletricidade, outros maus condutores de eletricidade. E existem materiais que ele está no meio do caminho. Ele não é tão bom condutor, mas ele também não é, um mau condutor, né? Dependendo de alguns métodos utilizados ali na fabricação desse material, eu posso definir hora que ele vai ser condutor, hora que ele vai ser isolante de eletricidade, ok? E o que são materiais maus condutores de eletricidade, né? Novamente, vamos pegar um exemplo aqui de um átomo simples aqui de hidrogênio. Ele possui um único elétron, um próton e um nêutron, né? Lá na aula 2 nós falamos que o gás hidrogênio, né, que é o H2, ele é um mau condutor de eletricidade, né? E por que ele é um mau condutor de eletricidade? Porque ele possui só um elétron, esse único elétron ele está na primeira camada, e a primeira camada é uma das camadas que tem um nível de energia maior, né? Porque ele está bem próximo do núcleo ali, né? Então ele tem uma força de atração muito maior. Para você tirar esse elétron daqui, você vai ter que fazer uma força, você vai ter que ter um potencial muito alto aqui fora. Ou seja, pensando nessa ideia, não existem materiais totalmente isolantes. Ele é isolante até o nível de tensão, né? O que seria isso? Eu tenho, por exemplo, um papel. E esse papel ele é isolante de eletricidade, tá? Ele é isolante para 12 volts, 100 volts, 200 volts. Talvez se eu aplicar 1000 volts, ele já não consiga isolar mais. Ou seja, eu estou aplicando uma força externa e estou tentando tirar esse elétron daqui. Enquanto eu não consigo, enquanto essa força ela não consegue deslocar esse elétron, esse material ele é isolante. A partir do momento que eu aumentei essa força e eu consegui tirar esse elétron daqui, ficou uma lacuna, né? Esse material ele deixa de ser isolante. E é onde a gente diz que rompeu o dielétrico desse material, tá? Então os materiais eles são isolantes até um nível de energia. Acima do nível de energia, ele passa a conduzir a eletricidade. É por isso que nas instalações elétricas você tem um fio condutor, e aí na descrição do fio condutor ele vai suportar uma corrente elétrica, ou seja, de acordo com a bitola, o diâmetro desse cabo, desse fio, ele suporta uma quantidade de elétrons, de movimentar os elétrons ali, tá? Acima desse nível, é tanto elétron querendo passar por ali que ele não suporta mais. E aí começa a acontecer o aquecimento. E esse aquecimento ele vai provocar um derretimento do cabo e tudo mais, tá? Em volta desse cabo, no caso das instalações elétricas, eu tenho que ter um material que isola a tensão de um outro cabo que está do lado, né? E quanto ele isola? Então aí dependendo do cabo, ele vai estar marcado lá, por exemplo, 500 volts, 300 volts, 1000 volts. Então se eu tenho um condutor elétrico ali, em volta ele tem um material isolante, no caso um PVC, por exemplo, e está marcado lá que ele suporta 500 volts de isolação, o que quer dizer? Eu posso ter 2 ou 3 cabos ali, próximos um do outro, né? Então eu tenho aqui
meu condutor. E esse condutor, ele está isolado, tá? Tem uma isolação de PVC aqui, ó. Então, na eletricidade, vocês sempre vão ver essa nomenclatura, por exemplo, tá? Eu tenho esse cabo aqui ele está isolado com o material aqui. E esse material, ele suporta 500 volts de isolação. Qual que é a isolação desse material isolante aqui? 500 volts. Ou seja, se eu utilizar esse cabo aqui numa instalação, por exemplo, de 220 volts, 220 volts aqui a nível de cálculo, ele equivale a 310 volts de pico. Nós vamos entender o que é isso mais lá para frente, tá? Mas só para vocês entenderem que se eu tenho uma rede, uma tensão, ou seja, uma diferença de potencial, ou uma FEM, que no caso aqui é um gerador, né? Eu tenho uma FEM de 220 volts alternado AC, equivale a 310 volts de pico, tá? Então eu tenho que ter um material isolante que consiga isolar 310 volts. Se eu tenho um material isolante que me diz que ele isola 500 volts, eu posso utilizar esse cabo nessa instalação, sem problema nenhum, tá? Mas eu vi lá que o cabo da minha casa está marcando 1 kV. 1 kV. O que seria isso? É igual a 1000 volts de isolação. Eu posso utilizar esse cabo? Com certeza. Você vai estar bem mais protegido. Por quê? Eu vou estar usando uma rede 220 que chega até 310 volts de pico, mas a minha isolação é para 1000. Então, com certeza, essa isolação aqui está protegida, tá? Ah, não, eu fui olhar lá na minha casa e tá marcando lá, os cabos que colocaram lá, que a isolação é de 300 volts. Tá marcado lá assim, ó, 300 volts na isolação. Eu posso utilizar? Não pode. Ah, mas é 220 que tem lá? Não pode. Por quê? De pico é 310. Ou seja, se esse cabo ele tiver em contato com o outro cabo, mesmo que isolado, pode acontecer que essa força de 310, ou seja, a diferença de potencial, ele pegue e tire o elétron do PVC do cabo, ele consiga movimentar o elétron do PVC. Na hora que ele conseguiu movimentar, esse elétron ele vai passar de um lado para o outro. E nisso é onde rompe o dielétrico daquele material. Rompeu o dielétrico, ele não é mais isolante, ele se tornou condutor, né? Se tornou condutor, desde o momento que ele conduziu, já era, né? Já começa outras reações químicas ali, né? Aquecimento e tudo mais, acabou, perdeu a isolação, já era. Então, eu entrei nesse detalhe aqui da isolação do cabo só para fixar esse ponto aqui de materiais isolantes e materiais condutores. Então, ele é isolante até um nível de energia, um nível de tensão, tá? Porque daqui para frente nós só vamos falar em tensão, corrente, potência, resistência. Vocês têm que começar a se acostumar com esses termos técnicos ali, ok? Tensão, corrente, resistência e tudo mais. Tá? Então, entendemos que a tensão é a força, a corrente é a quantidade de elétrons que está passando ali. Tá? Ok? Então encerramos aí a nossa terceira aula. Espero de fato que vocês tenham compreendido. Eu tive que voltar um pouco essa parte de diferença de potencial, força eletromotriz, tensão, corrente, resistência, né? No caso, materiais isolantes eles têm uma alta resistência, materiais condutores eles têm uma baixa resistência. Isso tem que ficar na cabeça, tá? Porque começa, não é difícil, mas começa a complicar um pouquinho, porque nas próximas aulas eu vou simplesmente falando, a corrente elétrica do circuito é tal, vamos calcular a tensão, vamos calcular a resistência, vamos calcular a corrente. Então você já tem que estar com isso na cabeça, o que é corrente, o que é tensão, o que é resistência, tá? Para a gente não ter que ficar voltando e explicando tudo lá desde o começo.
ok? E se tem dificuldade ainda, não entendeu direito, assiste de novo as aulas, né? As primeiras aulas ali, estão começando agora, então dá tempo. Então coloca as perguntas ali, à medida do possível, eu vou respondendo. Tá? Se não tem perguntas, eu entendo que todo mundo está entendendo tudo e vamos embora, chega a bota aí. Ok? É isso aí então, pessoal. Muito obrigado. Curtam os vídeos ali, compartilhem. Né? Não deixa de se inscrever no canal. Tem bastante gente assistindo ali, os vídeos têm bastante visualização, mas não está tendo tanto engajamento ali porque a quantidade de inscritos no canal ali ainda não é tão alta. Ok? Curta, se inscreva e vamos seguindo aí.